Antes de qualquer coisa eles tinham o quê? Ambição. Eles iam fazer o quê? Não sabiam. Queriam chegar onde? Não sabiam. Mas eles tinham o quê? Queimando dentro deles, o que eles tinham? Eu quero crescer, eu quero mais. Não vai haver nada de prosperidade na sua vida se primeiro não haver o quê? Ambição. E ambição para cada área da vida. Você vê que pessoas têm ambições tremendas, ambições financeiras, outras ambições profissionais, outras ambições com o corpo, outras ambições espirituais, seja como for. Sem ambição nada vai acontecer. Vamos lá, olha para mim. Vocês sabem qual é a base do meu trabalho? Meu trabalho é olhar, mapear homens e mulheres de muito sucesso. Minha vida, meus livros, minhas pesquisas, minhas publicações científicas se baseiam em quê? Estudar pessoas de muito, mas também estudar pessoas de muito, e também estudar pessoas do quê? Em que áreas da vida? Todas. E o que é que está no centro de tudo isso? A base do sucesso humano, ela começa numa única coisa: ambição. Entenda a ambição, algo diferente de ganância. Ganância é crescer e prosperar, pisando por cima do outro, sem se importar os meios pelos quais. Ambição é crescer de forma justa, verdadeira e honesta. Você não vai sair de onde você está se você não tiver ambição. Eu entrevistei pessoas que as casas eram horríveis, pessoas supostamente pobres, casas horríveis, sem acabamento, sem reboco, portas com buraco, quartos quebrados, camas partidas. E olhando para elas, entrevistando, elas poderiam consertar aquilo, mas elas não tinham o quê? Ambição. Quantas pessoas aqui poderiam ter uma vida infinitamente melhor, mas não têm o quê? Ambição. Olhe para homens e mulheres ricas. Antes de qualquer coisa eles tinham o quê? Ambição. Eles iam fazer o quê? Não sabiam. Queriam chegar onde? Não sabiam. Mas eles tinham o quê? Queimando dentro deles. Eu quero crescer, eu quero mais. Então, não vai haver nada de prosperidade na sua vida se primeiro não haver ambição. E ambição para cada área da vida. Você vê que pessoas têm ambições tremendas, ambições financeiras, outras ambições profissionais, outras ambições com o corpo, outras ambições espirituais, seja como for. Sem ambição nada vai acontecer. Esquece. Você não está no jogo se você não é ambicioso. E ambição trata de resultado. E esse é o primeiro ponto, ambição. O segundo ponto é: eu preciso transformar a minha ambição em algo tangível e palpável. Eu preciso, como vocês sabem, fizeram o método CIS, eu preciso transformar a minha ambição em quê? Numa imagem crível de que se acredita, uma imagem tangível que se toca, uma fotografia que o meu cérebro possa incorporar e perseguir. Primeiro, ambição. Depois, o quê? Uma imagem fotográfica. Uma imagem fotográfica do que você quer. Uma imagem clara do que você quer. Terceiro ponto, você precisa trazer referências. Quem é a pessoa? Qual é o feito? Eu preciso ter uma referência, um padrão, algo que eu possa entender, mirar, olhar, e meu coração e minha mente dizer: se ele pôde, eu também posso. Qual é o terceiro passo? Tem uma referência clara, fotográfica, tangível, palpável. Paulo, e depois? E depois disso, eu tenho que nomear quem é o cara que tem essa referência. Quem é a pessoa que chegou nesse lugar que é a minha referência? Eu vejo pessoas sonhando com negócios. E qual é a sua referência? Não tem referência. Nem fora do Brasil, nem dentro do Brasil. Não tenho referência. Qual é o feito? Não tem referência. Qual é a pessoa? Não tem referência. Nenhuma, nem perto. Esquece, essa pessoa dificilmente vai sair do lugar. Ambição. Depois, uma visão clara, que tangibiliza a minha ambição. Depois, referência, quem chegou lá? O que é que essa pessoa fez? Quem chegou lá? Quem chegou lá nesse tipo de empresa, nesse tipo de família, nesse tipo de resultados financeiros, nesse tipo de patrimônio, nesse tipo de rendimento mensal, nesse tipo de casamento? Quem chegou lá? Você tem a referência e nomeia, né? Você pega a referência e nomeia. Quem é o fulano, Beltrano? O que é que ele fez? Feito e pessoa. O feito e a pessoa. Referência de o feito, o que foi realizado, e a pessoa na referência, sim ou não? E o quarto, você precisa começar a aplaudir quem é melhor do que você. Olha que loucura, olha o que eu vou te dizer. Eu costumo falar de forma mais científica,
metrificada, mas eu vou te dizer que esses 2 pontos é o que mais impede a prosperidade. É você não ter ambição e não aplaudir quem já chegou onde você um dia gostaria de chegar. São as 2 coisas que mais impedem você sair do seu lugar. Quem está entendendo? Então, a partir de hoje, cara, eu preciso querer mais, independente da idade, bumbum na nuca, independente da idade, um corpo ultra saudável, independente da idade. Ambição. Essa ambição tem que ser tangibilizada, ela tem que ter uma visão clara, específica. Qual é o corpo que eu quero para a minha vida? Qual é a empresa que eu quero? Qual é o casamento que eu quero? Qual é a família que eu quero? Isso não pode estar numa fumaça, tem que ser real, tangível. Depois disso, eu preciso trazer referências, eu preciso dizer para o meu cérebro, é real, é tangível. Você pode perseguir, você pode construir, é real. E depois que eu é real, quem é que chegou lá? Quem realizou uma empresa como a que eu quero realizar? Quem realizou o faturamento como eu quero realizar? Quem realizou na minha idade o corpo que eu quero realizar? Quem realizou o casamento, o filho, a família, a casa que eu quero realizar? E aí sabe o que você vai achar? As pessoas que você tem um certo ciúme, uma certa inveja e que te incomodam. É o médico que concorre com você, é aquele empresário que concorre com você e é melhor do que você naquele aspecto. É aquela mulher chata que tem uma família linda, que o marido é lindo, ainda é carinhoso com ela. É essas pessoas que te incomodam, que você no final das contas vai ter que o que agora? Aplaudir. Então eu quero que você tenha uma linha. Primeiro, ambição. Qual é o erro de algumas pessoas que falam muito e fazem pouco? Eu disse, cara, assim, eu quero um avião a jato. Cara, mas você não tem nenhuma bicicleta. Você está dizendo para não ter um avião? Não, continue mantendo o avião a jato. Agora, traz algo antes do avião. Uma Ferrari. Mas você não tem nem a bicicleta, que tal um Corolla antes da Ferrari? Ok? Às vezes nós afastamos tanto os nossos sonhos, dizendo que aquilo é ambição, mas na verdade aquilo é uma megalomania. Megalomania não move mente, nem move coração. Ambição move coração. E se aquilo é muito distante, quebra aquilo em quê? Em ambições menores. Porque em algum momento o cérebro vai dizer o quê? É possível. Em algum momento ele vai dizer, é possível, é real, é para mim. Em algum momento você conecta isso na tua mente. Em algum momento você vai ver, teu cérebro vai dizer, é real, é possível, é para mim. Eu vejo pessoas que nunca realizam nada porque eles levam coisas tão longe da sua crença de merecimento, levam coisas tão longe da sua crença de capacidade, levam tão longe da sua crença de identidade. E o cérebro desconecta. É como eu ir para um time para jogar contra o São Paulo. Eu e mais 11 amigos aqui vamos jogar contra o São Paulo. Não é real, não é possível e não é para mim. Meu cérebro desfaz qualquer processo mental que possibilitaria esse acontecimento. Sem ambição e esses 4 passos simples, eu vou chover no molhado, tudo que eu vou fazer aqui vai ser ineficaz. Se você não tiver sangue nos olhos e ambição, se você não tiver clareza de uma visão de futuro, se você não tiver referências de alguém que já chegou lá, e se você não conseguir aplaudir essa pessoa de forma efusiva, eu vou chover no molhado, seus resultados não vão ser uma fração do que poderiam ser. Conversando com as pessoas que romperam, eu comecei a identificar esse padrão. Ambiciosos, depois de uma ambição que não sabiam nem o que queriam, mas queriam prosperar, queriam crescer. Eles encontraram o que eles queriam. Eles começaram a ter clareza do que eles queriam. E depois dessa clareza, eles buscaram o quê? Referência. Referência, você vai poder chamar de ídolo, você vai poder chamar do que você quiser. Referência. E depois da referência, eles aplaudiram o quê? Começaram a aplaudir essas pessoas. E eu comecei a ver pessoas talentosíssimas, que tinham um dos 4, mas não tinham os 4, ou não andavam, ou não saíam do lugar, ou tinham sempre regressos e voltavam. E o maior desafiador para muitos era aplaudir o sucesso alheio, aplaudir o sucesso de quem tem o que você gostaria de ter, aplaudir o sucesso de quem faz o que você gostaria de fazer, aplaudir o sucesso de quem se tornou quem você gostaria de se tornar. Esses 4 pontos são completamente fundamentais para o teu sucesso. Eu estou falando, há 6 meses essa ficha começou a cair, juntei os 4 pontos, comecei a investigar pessoas. As pessoas que faziam isso são pessoas que são na área financeira, pessoas que são multimilionários. Conversando com pessoas, todos os multimilionários, foram 19 multimilionários que eu abordei, todos seguiram esse processo. Ambições extraordinárias, e pode ser, não precisa ser multimilionário, pode ser seu corpo, pode ser sua família,
pode ser um cargo eletivo, pode ser seu negócio. Ambição. E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência, estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influenciam na depressão, na ansiedade, no Parkinson, como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.